Galera, como estão? Bem? Espero que sim. Dando continuidade à nossa revisão, então a gente vai falar sobre as formas da energia, né? Formas de transformação da energia e como elas são utilizadas no nosso dia a dia. Então, energia é a capacidade de executar trabalho. Trabalho significa deslocar, rodar, transformar, tudo que envolva movimento, alguma ação recorrente gera energia. Dentro dessas formas, existem os diversos tipos de energia que são disponíveis na natureza, tá? Como a energia elástica, que é a energia que é provocada quando você puxa um elástico que forma uma deformação e largamos esse elástico, tá? Essa energia armazenada na tira do elástico é transformada em energia cinética, o chamado Bodoc, Cetra e afins, né, outros nomes afins que você tem dele. Quando você puxa aquele elástico lá e você solta ele, a deformação que cria, ele transforma aquela energia que é uma energia cinética, que ela está demonstrada pelo movimento do elástico e da pedra no estilingue, né? A energia elástica armazenada, ela se transforma em energia potencial, porque o movimento vai repassar essa energia cinética, vai transformar ela em energia potencial, que vai gerar a ação de jogar a pedra longe, que é a deformação que eu tenho no elástico, tá? Dentro das energias potenciais ainda tem a energia potencial gravitacional, que é energia que é colocada pela gravidade da Terra, tá? E a gravidade da Lua, que tudo que está no alto em relação ao solo, ele possui uma energia potencial relativa. Quando você joga uma bola e a energia potencial chuta, né, ela para cima, a energia dessa bola está relacionada à altura dela a partir do chão. Então, quando você solta a bola, essa energia potencial é transformada em energia cinética, que é representada pelo movimento da bola, né? De você chutar ela, você aplica uma energia potencial nela, ela vai subir e ela vai ser transformada em energia cinética pelo movimento da bola que está caindo. A energia química, que quando você pedala a bicicleta, por exemplo, ela transforma, né, o movimento do pedalar, ela transforma a energia química do teu corpo, que ocorre pela quebra de proteínas e carboidratos e que gera energia para tuas células. Ela transforma essa energia química que você obteve através da alimentação de alimentos em energia cinética para as rodas da bicicleta. Então, o teu movimento de pedalar, ele vai transformar o teu trabalho de energia química que está sendo produzido pelo teu corpo em energia cinética nas rodas da bicicleta, fazendo com que ela se movimente. Da mesma forma, essa energia química que é contida nos combustíveis dos veículos transforma em energia cinética para que eles se movimentem. Os combustíveis, eles queimam, né? Ocorre a queima dele dentro do motor, e essa queima gera energia cinética, fazendo com que as rodas dos carros se movimentem. Pilhas, baterias contêm energia química que faz com que os aparelhos elétricos funcionem, tá? Através do direcionamento dos elétrons. Então, faz com que funcionem os controles remotos, os controles dos videogames, os celulares. A energia química daquela bateria, hoje se utiliza muito a bateria de lítio, né? Então a energia química que é produzida pela transformação do lítio, ela é transformada em energia elétrica, alimentando esses aparelhos. Claro que você tem uma vida útil, né? Dependendo do tipo da bateria, dependendo da quantidade de lítio que você tem em cima dela, dependendo da alcalinidade que existe nessa bateria, ela tem uma vida útil e ela vai fazendo a quebra química, né, do lítio, no caso, até que esgote a quantidade de lítio que tem na bateria e você tenha que trocar essa bateria, tá? Então ela é transformada em energia elétrica para alimentar os nossos aparelhos, né? A energia elétrica, ela é toda formada por átomos, né? Se a gente pudesse olhar qualquer material que fosse, a gente ia ver que ele é composto por moléculas, por partes menores. E essas moléculas, elas são formadas por átomos, que é tudo que é formado no nosso universo, no nosso planeta, é formado por átomos, tá? A roupa que você está vestindo, a mesa, a cadeira,
a aula que você está vendo, a webcam, o material, tudo é formado por átomos e organização de moléculas, tá? Então, cada átomo é formado principalmente por 3 tipos de partículas, os prótons, os nêutrons e os elétrons. A gente não vai entrar nos quarks, né? Que é um pouquinho, vocês vão ver mais para frente isso. Então, os componentes básicos são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo do átomo e os elétrons ficam girando em torno dele nas camadas que nós chamamos de eletrosfera, tá? E são esses elétrons que, de acordo com a movimentação, com a excitação química, com a troca energética que ocorre, com a ação que eu tenho em torno dele, ele vai pular de camada porque ele fica excitado eletricamente, então ele fica bem louco nessas órbitas e ele pula de camada, e esse pulo de camada libera energia para o meio, tá? E aí a junção desses átomos gera os materiais que nós conhecemos, né? Que nós vemos a olho nu. Em materiais metálicos, então, eles caminham livremente, né? Lembra lá que você tem a ordenação de materiais, então você tem os bons condutores, que quando você coloca uma corrente, quando você liga ele em 2 pontos alternados, você tem a organização dos átomos. Então a corrente elétrica ela vai correr em uma direção, tá? Levando a energia de um local para o outro. Então, da tomada até o fio da televisão, ou o fio do videogame, ou a tela do computador. E isso é chamado de energia elétrica ou eletricidade. Aí dentro desse ponto nós temos as diversas formas de energia, né? Os diversos formatos que nós temos para a produção da nossa energia elétrica, que nós utilizamos em casa, como energias renováveis e energias não renováveis, né? Dentro das energias renováveis nós temos ainda a energia térmica, né? Que está relacionada à temperatura, que é a transmissão de temperatura para o material. Ou seja, quanto mais quente um objeto, mais energia térmica tem nele. Você pode ver isso quando você aquece a chaleira com água, quando você esquenta a panela para fazer pipoca. A gente está utilizando a energia térmica, é a queima do gás, lá do bujão de gás. Aquela chama que ocorre da combustão do gás que está dentro do bujão, né, que está contido lá dentro, gera calor, e esse calor ele é energia térmica que vai ser repassado para o material, vai ser repassado para a panela ou para a chaleira. Alguns fogões hoje que são ligados diretamente na eletricidade, né, eles aquecem o material na chapa, né, então ele possui uma resistência parecida com a resistência do chuveiro, e essa resistência se aquece, e daí a transmissão de calor que ocorre dessa resistência, ela passa pelo vidro do fogão, né, e é repassada para a chaleira, para a panela, repassando isso em forma de energia térmica também, tá? Dentro disso a gente tem ainda a energia cinética, tá? Que está presente quando tem algo em movimento, por exemplo, a água do rio, do vento, das marés, são formas de energia cinética, e essa energia ela pode se transformar em energia elétrica, quando ela é direcionada. Alguns desses fluidos, eles giram, né, para fazer funcionar, fazer a transformação em eletricidade. Então, se eu pego uma usina hidrelétrica, por exemplo, uma usina hidrelétrica trabalha através da força da água. A água ela desce, eles constroem, né, barragens aonde são colocados vários litros de água lá, e a força que ocorre, né, pela gravidade gera energia cinética. Essa água desce e a velocidade que ela desce, ela gira uma grande turbina, e essa turbina transforma a energia cinética em eletricidade, jogando ela para a rede elétrica e chegando até as nossas casas, na forma que nós utilizamos dentro das nossas casas. A energia eólica, o vento move as pás, né, do aerogerador, que são, aqui nós temos muito próximo aqui, todo mundo nota, né, que ele gera, e esse movimento das pás gerando, que ocorre pela energia cinética do vento, transforma dentro desses aerogeradores, tem um gerador que transforma aquela energia cinética pela velocidade do vento em eletricidade, tá? Então aqui nos Campos de Palmas, que nós temos vários aerogeradores, né? Uma usina eólica grande poderia
ter mais aerogeradores, e isso depende dos estudos das empresas que são responsáveis para isso. Então você pode aproveitar isso, porque você tem um vento constante que passa aqui, né, nos Campos de Palmas. É a mesma corrente de vento que vem da Argentina, Uruguai, passa no Rio Grande, Santa Catarina e vem para cá. Então ele é uma corrente contínua de vento. E essas pás transformam aquela energia cinética em eletricidade e é transmitido para a cidade, né? As usinas termoelétricas, aonde você tem combustível queimado, então esse combustível pode ser gás, óleo, bagaço de cana-de-açúcar ou outro material, que aí nós temos a queima desses gases, né, a formação do biogás. Então quando você queima esse combustível, o calor gerado aquece uma caldeira muito grande. E quando aquece demais a água, ela ferve, né, transformando a água em estado líquido em vapor. Que esse vapor faz também girar uma turbina, transformando aquela energia térmica, que é o calor, em energia cinética, que é o movimento, e depois em energia elétrica, tá? Ela passa por esses três fatores. São as usinas de biogás, que são muito estudadas hoje e em vários locais elas são muito utilizadas, que elas se utilizam de resíduos orgânicos, restos orgânicos, né? Queimam isso, você tem uma grande caldeira que aquece a água, essa água é transformada em vapor, que gera energia cinética, que vai gerar movimento, né, dentro de uma turbina, e depois ela é transformada em energia elétrica, tá? Uma coisa que tem que saber e tem que guardar sim, que é a lei da conversão de matéria ou conversão energética, tá? Que foi dada pelo químico Lavoisier, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. E isso é um fato, nós temos os mais diferentes tipos de transformação que ocorrem na natureza. E isso é verdade para a energia também, tá? Como foi demonstrado pelo químico James Joule, que se utiliza hoje a terminação Joule devido a ele, né? Usualmente utilizamos o termo geração de energia. Então, dentro disso a gente está se referindo, na verdade, a um processo de transformação, conversão, a energia elétrica, por exemplo, é gerada a partir de conversão de outras formas de energia. Então eu produzo energia elétrica, mas eu produzo ela através da energia cinética. Então isso é uma transformação. Então isso apoia, né, dá suporte à lei da conservação da matéria, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí dentro desses fatores de energia eu tenho a energia primária e energia útil, que pegando assim um hábito nosso do dia a dia, quando a gente chega de noite em casa, a gente acende as luzes, né? A iluminação é a energia útil que nós utilizamos, ou o serviço de energia, já que a luz está sendo utilizada diretamente por nós. A gente chega em casa, liga o interruptor da luz lá, fecha o circuito, lembra que ele fecha o circuito elétrico, então ele organiza os átomos para eles correrem pelos condutores elétricos da casa, que são os fios, né? Os fios de transmissão. E isso é serviço de energia ou energia útil. Quando a gente aciona isso, esses fios então estão ligados a um painel central da casa, e desse painel central eles estão ligados à rede que vem da rua, né? Em contrapartida, essa rua, a rede da rua está ligada às linhas de transmissão de energia que partem das hidroelétricas ou de outras estações de energia. Como no nosso caso, nós temos parte da nossa energia aqui que é utilizada na cidade, que vem dos Campos de Palmas, que vem da usina eólica, tá? Então ela chega aqui em forma de energia útil, energia que a gente pode utilizar no dia a dia. A energia elétrica ela está disponível nos fios, então ela é a energia final. Nós somos o consumidor final da energia. Então, porque nós utilizamos ela de forma direta, né? Os fios que chegam à nossa casa e eles estão ligados aos postes ou estão enterrados nos bairros, esses cabos eles passam e fazem, sempre que você liga o interruptor, ele faz a organização dos átomos. Lembra lá, os bons condutores fazem a organização e repassam isso como energia final, que é a energia que nós utilizamos dentro de casa, tá?
Lá na subestação de energia, então, eu tenho os transformadores, né, que transforma aquela energia bruta, ou seja, a energia mais grossa que vem em grande quantidade por parte das hidrelétricas e por parte das distribuições da usina eólica que nós temos aqui, e ele transforma, ele diminui a voltagem para que ela chegue de uma forma adequada nas nossas casas e nós possamos utilizar ela como consumidor final, tá? Então isso é necessário para facilitar todo o transporte dessa energia até a nossa casa, para poder ser utilizada em nossos interruptores eletrodomésticos. Você pode notar assim as diferenças das dimensões dos cabos de transmissão de energia, né? Dentro de casa nós temos fios mais finos, que são bons condutores elétricos e que eles transmitem a energia final para nós como consumidores final. Nos postes, nas ruas, nós temos as linhas de transmissão que são mais grossas, os fios são mais grossos. Lembra que os átomos, eles viajam em roda, né? Desse fio é feita a ordenação, então ele vai viajar em roda porque a boa condução da eletricidade permite isso. E quando eu chego às linhas de transmissão maiores, que são essas linhas que a gente vê às vezes de transmissão no interior, nas estradas, são cabos mais grossos que vêm lá da rede de transmissão, e lá nos transformadores você tem cabos um pouco mais grossos ainda, que é para conseguir conter, né, aquela eletricidade que está ali passando por aqueles cabos sem que derreta, sem que você ocorra um superaquecimento, um curto-circuito naquele material. Então, isso que é feito numa hidrelétrica, numa usina eólica, tá? Diminuir a pressão dessa eletricidade para que ela chegue de uma maneira boa para a gente utilizar dentro da nossa casa. Ocorre da mesma forma a transmissão de água que chega da Sanepar, né? Então, quando a gente pega a água do rio e leva para uma estação de tratamento, é um tubo muito grande que capta aquela água no rio e leva para a estação de tratamento. Aí lá na estação de tratamento ela é tratada e ela vai ser mandada para as casas, geralmente por diferença de altitude, né? Então você tem as estações de tratamento de água numa altura maior e daí canos cada vez menores vai distribuir por gravidade, né, pela força da gravidade, pela energia cinética da gravidade, vai distribuir essa água para as nossas casas, até chegar às nossas casas com tubos menores, para que nós possamos utilizar, diminuindo assim a pressão da água. Isso ocorre na forma da eletricidade também, tá? Essa forma, então, que é disponível na natureza, ela pode ser o vento, a água do rio, o carvão, o gás natural, entre outras opções, né, que nós temos hoje de energias renováveis e são muito estudadas para que não ocorra um colapso energético a nível de planeta. Então, essa forma natural, quando você tem a forma natural de energia, ela é chamada de energia primária e ela é transformada a partir de uma turbina. Então, isso daí transforma nessa energia primária, energia grossa, energia bruta, a energia cinética dela é transformada pelas linhas de transmissão até que nós possamos utilizar nos nossos lares, tá? A corrente elétrica ela é definida pelo movimento de cargas negativas. Então lembra, os elétrons eles são sempre negativos, levando assim através de linhas de transmissão a energia de um ponto a outro. Esse movimento é dividido em duas categorias, tá? As linhas de transmissão elas são separadas dessa forma, no movimento contínuo e no movimento alternado. A corrente que é contínua, ela tem como principal característica o fluxo de cargas, que eles caminham em apenas um sentido durante todo o processo. Já a corrente alternada, ela se difere da primeira porque você tem trocas constantes de direção. Nós aqui no Brasil, os elétrons, né, que transportam energia para nossas casas, eles repetem o mesmo caminho 60 vezes por segundo, tá? Então, isso é um padrão que é adotado pelas companhias de energia. Nós utilizamos a energia alternada aqui para que não ocorra um grande desperdício energético, tá? Porque quando você tem uma corrente contínua, você pode ter uma perda grande de energia aí que pode ser
perdida para o meio e não ser bem aproveitada. Então a corrente alternada ela se torna mais eficaz nesse processo, porque aí eu tenho a alternância de direção desses elétrons, e essa alternância aí faz com que a energia seja melhor aproveitada. Ela foi criada no fim do século, né, por Nikola Tesla e George Westinghouse, para resolver o problema de transmissão de energia em Nova York. Então eles tinham ainda a utilização da energia contínua, mas você tinha essa grande perda de energia para o meio e ela não chegava de uma forma eficaz nas casas. Então foi desenvolvido um trabalho em cima dos campos elétricos rotacionais, né, que acabaram gerando muito impacto para a ciência. E ela é transportada dessa forma até hoje. Então, e é a melhor forma, né, de organização eletrônica, a corrente alternada. Então, ela se alterna devido a fluxos, né, que ocorre nesse meio. Então, você tem quebras, né, dentro desse fluxo energético dos elétrons, para que ela se altere, para que ocorra alternância de movimento dos elétrons, para que em determinado momento eles estejam para um lado, determinado momento para o outro. Lembrando que eles fazem isso 60 vezes por segundo, tá? As principais usinas produtoras, então, que nós temos de energia elétrica, elas se encontram no Paraná, no Pará, em Rondônia. Como a região que mais consome energia no Brasil é o Sudeste, então o transporte elétrico ele precisa ser bem feito, para que tenha essa menor perda de eletricidade durante todo o caminho, né? Então a contínua sempre vai manter aquela energia constante passando, então você tem a perda muito grande, e a alternada, em contrapartida, você tem essa alternância na movimentação dos elétrons, o que mantém o fluxo energético sem grandes perdas para o meio. Isso é vantajoso para nós, assim, que é uma forma de reduzir a perda nos processos de transmissão. Se utiliza, né, altas tensões elétricas para atravessar esses milhares de quilômetros que nós temos de um estado para o outro, e a corrente do tipo alternado ela permite ser trabalhada com maiores tensões mais facilmente. Então você não tem uma perda energética no meio, quando é comparada à corrente contínua. No Brasil, aqui, então, por exemplo, as tensões elétricas que são usadas nas linhas de transmissão, elas variam entre 138 kWh e 765 kWh, tá? Como a gente utiliza ela em casa, a tensão de 110 e 220 volts, então ela tem que ser reduzida, porque é praticamente impossível a gente conseguir utilizar esse valor tão alto, né? Nós teríamos que usar cabos de transmissão de rede da mesma grossura que você tem nas redes de transmissão dentro de casa. Por isso que dentro das redes de transmissão que a gente vê nas estradas, nos interiores, você escuta um zunido, sempre aqueles cabos fazem aquilo ali é a alta carga elétrica, a alta movimentação dos elétrons, que provoca aquele barulho, né? Então essas ondas que são produzidas sonora é pela alta carga elétrica que está contida nos elétrons. Então aquilo ali é parte da perda energética que ocorre para o meio. Se fosse contínua, você teria uma perda energética muito maior. Como é alternada, você tem uma perda energética menor, tá? Então, mesmo que venha pelos postes ali, você vê que tem os transformadores no poste para diminuir aquela tensão para chegar na nossa casa. Dentro desse fator, de todos esses fatores, assim, a escolha, né, todas as escolhas adotadas entre gerar energia, transmitir e utilizar eletricidade, elas são pensadas como meio para minimizar as perdas e melhorar o consumo elétrico, tá? Porque nós temos uma grande demanda energética em todo o país e as hidrelétricas não estão mais dando conta de toda essa demanda energética. Então você tem que pensar nas melhores formas de utilizar. Todos os tipos são muito pesquisados, muitos testes feitos em cima antes de serem colocados em prática, tá? E dentro de casa também nós temos as boas práticas do consumo de energia, né? Que nós temos que adotar para diminuir uma perda energética muito grande. Aí nós temos o que? O cálculo que a gente utiliza para energia elétrica em casa, que a gente se utiliza
para saber o quanto a gente utilizou de energia elétrica. Então se utiliza aquela equação ali que está no material, né, que é a KT vezes P dividido por 1000. Então eu tenho a energia elétrica, que é igual a potência vezes o tempo, né? Então ela é utilizada dessa forma. A nossa energia é medida por kWh, e a formulazinha é quilowatts vezes o tempo, quilowatts igual ao tempo vezes a potência dividido por 1000. Tá? Esse é o nosso cálculo para saber a quantidade de energia dentro da casa. Lembrando, o cálculo é feito por quilowatt-hora, é isso que aparece lá na tua fatura de energia elétrica. Se você pegar a continha de energia elétrica de casa, você vai ver lá, consumo de energia quilowatts por hora, tá? Então é o tempo vezes a potência. Coloquei um exemplo ali, tá? Então, quando você tem um consumo, por exemplo, ali mensal da energia elétrica do chuveiro de casa, o chuveiro, você olha lá, tá escrito nele, potência de 5.000 watts. É o tempo diário e o tempo diário dele é 30 minutos no dia. Primeiramente, assim, tem que saber a quantidade de hora mensal. Então, você calcula a quantidade de minutos pela quantidade de dias dentro do mês. Então 30 vezes 30 é igual a 90 minutos mensais, tá? Que são iguais a 15 horas no mês. Colocando isso na fórmula lá, quilowatts igual a tempo vezes potência dividido por 1000, eu vou ter as minhas 15 horas vezes 5.000 watts, que é os watts do meu chuveiro, dividido por 1000, tá? Que vai dar o meu 75 kWh. Espero que tenha entendido, pessoal. Deem uma olhadinha nos exercícios lá de quilowatts-hora, tá? Qualquer dúvida, vocês mandem, a gente vai tirando as dúvidas que vão aparecendo com o pessoal. Um grande abraço, um beijo, fiquem bem e olhem o material em anexo. Grande abraço.